Para trocar, basta ligar para o número 0800 545 2121. Um bom fofoqueiro tem muita bomba, muita discussão. Não entrega nada pela metade. Eu vou falar da vida ali. E tá sempre ligado em tudo. Conta logo. De segunda a sexta, 3h20 da tarde. Fofocalizando. Boa tarde, está começando o SBT Esporte Mais. Hoje é dia de Sul-Americana na tela da TV Tati SBT. Tem Libertadores, tem muita coisa acontecendo e você pode participar através do nosso WhatsApp 997524005 ou através do meu Instagram, Lucas Tavares Oficial. Tem muitos assuntos aqui hoje. Vamos ver se o Vagnão tá esperto. Vagnão, hoje tem Palmeiras, hoje tem Corinthians, hoje tem São Paulo, tem esporte regional. Que isso, hein? Nossa Senhora, mas tá ligeiro demais. Uma salva de palmas pro Vagnão. Boa, vamos começar então falando do São Paulo. São Paulo já está na Venezuela, onde vai encarar o Puerto Cabello pela Sul-Americana. O clube brasileiro lidera o grupo D e levou na bagagem a invencibilidade do técnico Dorival Júnior. A chance de abrir vantagem na liderança da chave. Com esse pensamento, São Paulo viajou neste domingo para encarar o Puerto Cabello na Venezuela. Os clubes vivem situações opostas no grupo D. Enquanto os brasileiros estão no topo com 7 pontos, os venezuelanos estão com problemas na competição e não saíram do zero. Ao lado do tricolor está o bom desempenho da equipe desde a chegada de Dorival Júnior. Sob o comando dele, o São Paulo entrou em campo 9 vezes e ainda não sabe o que é perder. São 5 vitórias e 4 empates. A ideia é manter o bom retrospecto em solo venezuelano. Para isso, o time vai ter que superar o desfalque de Rodrigo Nestor. O meia tem sido peça importante no time, mas não viajou por conta de dores na coxa. O provável substituto é o uruguaio Michel Araújo. É um sonho que a gente vai dia a dia construindo, trabalhando, acreditando que a gente sabe que tem total possibilidade de dar certo lá no final. É possível que outras mudanças sejam feitas na equipe por conta da sequência de jogos. E não importam os nomes, o novo comandante já tem o apoio dos torcedores. Os são paulinos confiam nos planos de Dorival. Tem como não confiar nos planos de Dorival depois de uma sequência incrível dessa. O São Paulino está muito otimista e tem que estar mesmo. Eu estava conversando com o Cecel antes do programa, ele já falou para mim que o São Paulo vai ser campeão brasileiro. E você duvida, depois de uma campanha dessa que o Dorival está fazendo? Claro que é muito cedo, gente, mas tem que ficar otimista mesmo. E hoje, na minha opinião, vai atropelar o Puerto Cabello. Essa pronúncia mesmo, vai ser uns 3-0 lá para o São Paulo. E também pela Sul-Americana, o Santos joga contra o Audax italiano, só que amanhã, em busca de se garantir já na próxima fase. Caso não conquiste a vitória, o clube dependerá de outros resultados no decorrer da fase de grupos para conseguir a classificação. Então precisa muito aí dessa vitória o Peixe. Com desfalques no elenco, o Santos relacionou destaques do Sub-20 para ir até o Chile. O lateral esquerdo Kevson, se eu não me engano é isso mesmo, Kevson e o ponta Wesley Patati, titulares da equipe Sub-20 do Peixe, estão entre os relacionados para o confronto da 4ª rodada. O Kevson entra na lista do grupo que vai até o Chile por conta da ausência de Gabriel Inocêncio, que não pode integrar o elenco, pois não foi inscrito a tempo na competição. E o Patati entra na vaga remanescente deixada por Lucas Braga, que sofreu uma contusão no duelo contra o Palmeiras e desfalca o Peixe. E assim vão os meninos da Vila, né? Sempre o Santos aí revelando bons jogadores. Lembrando que também tem o David Washington, né? Que tá jogando muita bola. É impressionante, aliás, o que o Santos consegue revelar de jogadores. É impressionante, porque dá muita oportunidade para a meninada da base. Isso até para quem joga nas categorias, na Sub-15, Sub-17, Sub-20, é uma motivação a mais, porque sabe quando chegar ali pertinho do profissional tem a possibilidade de estrear. E o Santos, inclusive, tem um menino, acho que, se eu não me engano, 10 anos, que já é o próximo Neymar, que estão chamando ele. E é sempre na Vila Belmiro que o raio... não é brincadeira não, o menino joga muita bola. Depois eu vou trazer informações
informações sobre ele, são apenas 10 anos, já tem contrato, já tem olheiros aí do mundo inteiro. É impressionante, é impressionante. E agora, mudando aí da Libertadores, aliás, da Sul-Americana, vamos falar de Libertadores, porque o Timão finalizou a sua preparação para o jogo contra o Argentinos Júnior, mas ligou o alerta. Olha que notícia importante, hein? O goleiro Cássio não participou do último treino do Timão antes do confronto contra o time argentino pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com Amidalite, o ídolo do Timão ficou na parte interna do CT e a princípio não preocupa a partida lá em Buenos Aires. O Timão viajou, né? Viaja hoje, enfim. Mas o Cássio, a princípio, não preocupa, porque se o Cássio fica fora, ele que é um dos líderes desse time dentro de campo, seria uma ausência e tanto, hein? Daqui a pouquinho também, ontem teve a última rodada, o último jogo da 7ª rodada do Brasileirão. Vou atualizar a tabela para vocês e mostrar que a situação do Timão tá muito difícil. Então precisa dessa vitória também contra o Argentinos Júnior para tirar um pouco dessa pressão que o Corinthians vem vivendo, que não tá fácil. O Luxemburgo chegou no Corinthians, ele tá praticamente igual o Dorival Júnior no São Paulo, só que o inverso, né? Tá invicto, mas não ganhou nenhuma até agora, ele tá imbatível. E quem sabe não vai ser amanhã. Eu acredito que sim, tá? Já vou adiantar meu palpite. O Corinthians mostrou um bom futebol mesmo perdendo pro Flamengo. Então eu acho que amanhã tem essa possibilidade de vitória contra o Argentinos Júnior. E quem joga também é o Palmeiras amanhã, que vai visitar o Cerro Porteño. Depois de uma ótima vitória em Guayaquil, o Verdão joga para se aproximar ali da classificação e também para se manter entre os primeiros colocados na classificação geral. Claro, para ter vantagens de mando de campo no mata-mata, então é essencial o resultado positivo. O técnico Abel Ferreira ainda não sabe se poderá contar com Gustavo Gomes, que sofreu uma fissura na face na partida contra o Santos. O capitão foi relacionado, mas a sua escalação só será definida horas antes da partida, de acordo com a evolução do quadro. Então vamos ver ainda se o Gustavo Gomes vai participar. E agora um outro assunto que está quente ainda, que envolve o Verdão, tá? Um assunto que está quente nos bastidores. Olha aí, torcedor palmeirense, é a possibilidade, uma delas, de perder o Rafael Veiga. Eu já falei aqui, pro exterior, pro Barcelona, que está de olho no Rafael Veiga na próxima janela de transferências. E com isso, o Palmeiras já tratou de retomar os contatos para fazer uma nova investida pelo meia Claudinho, do Zenit. Ele que é ex-jogador do Red Bull Bragantino, né? Acabou de ser campeão lá na Rússia. Já teve um namorico aí com a equipe alviverde no começo do ano, quando eles estavam buscando um substituto para o Gustavo Scarpa. E agora é novamente visto como uma peça de reposição ideal pela comissão técnica do Abel Ferreira. E eu quero saber de você, palmeirense, o que você acha de Claudinho no Verdão. Eu acho que seria uma boa contratação. Claudinho, ótimo jogador. É que eu acho que o João não tá aí hoje, né, ô Vagnão? Porque eu ia perguntar para ele a opinião sobre o Claudinho no Palmeiras. Eu tenho certeza que ele ia gostar, viu? Seria uma boa contratação, sabendo que o Rafael Veiga já está atraindo olhares de outros clubes, principalmente do Barcelona, como eu falei nos outros dias. Então, é de ficar de olho e quem sabe aí ele não vai ser anunciado nos próximos dias. E como eu disse para vocês, ontem a gente teve aí o último jogo, né, da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá derrotou o Cruzeiro por 1-0 com um gol do menino maluquinho do bem, do Daverson. E agora temos a tabela atualizada do campeonato finalmente. Vamos ver, olha aí, o Botafogo continua na primeira posição, já abriu 3 pontos do Palmeiras. Na sequência vem Fluminense e Atlético para fechar o G4. Fluminense e Atlético com 13 pontos, depois Cruzeiro, Flamengo, Atlético Paranaense e São Paulo com 12 pontos, São Paulo ali aparecendo na 8ª posição, seguido do Santos e Grêmio na primeira página para encerrar os primeiros 10. Santos e Grêmio com 11 pontos, depois segue aí por Fortaleza, Bragantino, Bahia, Cuiabá, Internacional, Goiás, e aí começa a zona da degola, né? Coloca o hino do Corinthians aí, Lucão. Olha que situação se encontra o Timão. Vasco da Gama, Corinthians em 18º, é brincadeira, precisa recuperar urgentemente. Depois vem o América e o Coritiba, o Corinthians aparece com 5 pontos e é hora de ligar o alerta, né, no Timão. Essa é a realidade. Você vê que o líder do campeonato já tem 18 pontos, o Corinthians com 5 pontos, precisa rápido somar pontos no Campeonato Brasileiro. Tem gente falando que o Corinthians não consegue mais recuperar, eu quero saber a sua opinião. Se você acha que sim, dá
tempo do Corinthians se recuperar no Campeonato Brasileiro, mesmo aí com dificuldades, ou se a luta do Corinthians pelo resto do campeonato vai ser com o rebaixamento. O que você acha? Manda lá no meu WhatsApp. Eu vou para um rápido intervalo agora, enquanto eu leio as mensagens de vocês. Já já eu volto com mais informações, mais futebol. Afinal, aqui no SBT Esporte Mais, você tem mais esporte. Não sai daí. Você está assistindo ao SBT Esporte Mais. Oferecimento Bluefit, a sua academia. Mactube, transformando sonhos em realidade. Plimbet, faz o plim que vai dar green. Ei você, você que não votou nem justificou a ausência nas eleições? Sabia que dá para regularizar a sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE, clicar em autoatendimento do eleitor e resolver sua pendência. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Um tropeço na Colômbia não abalou o tricolor paulista. Mas em Copa, todo cuidado é pouco. É hora de assegurar a liderança e encaminhar a classificação. Puerto Cabello e São Paulo. Nesta terça, 9h15 da noite, Copa Sul-Americana é aqui. Tu és forte, tu és grande. No SBT. Você está assistindo ao SBT Esporte Mais. Oferecimento Bluefit, a sua academia. Mactube, transformando sonhos em realidade. Plimbet, faz o plim que vai dar green. Estamos de volta com o SBT Esporte Mais. Eu já recebi aqui alguns comentários de que o Timão, infelizmente, vai brigar com rebaixamento até o final da temporada. Olha que situação, hein? Eu acho que muito depende desse jogo de quarta-feira, e eu falo isso para aumentar a confiança no grupo, né? Porque se você recupera a confiança do grupo, você, independente do campeonato, o time vai jogar melhor. E também o Corinthians está precisando urgente do Yuri Alberto. Precisa que o Yuri Alberto volte a jogar bem, volte a fazer gols, volte a acertar as coisas mais fáceis que ele fazia com tanta facilidade, mas isso tudo, gente, está relacionado à falta de confiança. Ele está precisando recuperar a confiança dele. Falar agora de esporte regional, olha que legal, São José renovou com os goleiros Ariel e Luiz Augusto, goleiros titular e reserva da equipe. Eles que fizeram parte da campanha da Águia, que conseguiu aí o acesso para a Série A2 do Paulistão nesse primeiro semestre. Agora a renovação aí que já era esperada e era uma prioridade da diretoria da Águia do Vale, já pensando na estruturação do elenco para a disputa da Copa Paulista, que é uma competição que a equipe joseense jogará no segundo semestre e que concede vagas em competições nacionais para o campeão e o vice. Aí, se eu não me engano, vai ter a possibilidade de disputar o Brasileirão da Série D ou a Copa do Brasil. E continuando aqui no esporte regional, o Taubaté entra em campo hoje pela 4ª rodada do Campeonato Paulista Feminino. O jogo será transmitido ao vivo no Facebook da Associação Desportiva Taubaté, então para você não perder os detalhes desse jogo, pode acessar lá o Facebook deles. E com 2 vitórias e uma derrota no torneio, ocupando a 3ª colocação na tabela de classificação, o time terá como adversário o Palmeiras, em jogo que acontecerá no estádio Jaime Sintra, na cidade de Jundiaí, a partir das 7 da noite. A partida que dá continuidade à maratona de jogos do time na temporada, são muitos jogos, né? Desde que disputou o primeiro jogo oficial no ano, no dia 16 de abril, a equipe já entrou em campo em 9 oportunidades, uma média de um jogo a cada 4 dias, é muito jogo, pouco tempo para recuperação, envolvendo aí partidas tanto do Campeonato Paulista quanto do Campeonato Brasileiro da Série A2, competição pelo qual o time volta a campo no domingo. Gente, é muito jogo para pouco tempo de descanso. Aliás, o atleta, ele precisa desse tempo de descanso, é necessário, né, para poder estar bem nos próximos jogos. Então tá ficando muito apertado aí o tempo de classificação. Agora vamos voltar a falar daquele assunto
chato, né? Porque pela 10ª vez, desde que chegou ao Real Madrid, o atacante Vinícius Júnior foi alvo de insultos racistas na Espanha. O caso gerou repercussão mundial. Atletas e o técnico do clube espanhol se posicionaram ao lado do brasileiro. Já alguns veículos da imprensa espanhol, como eu disse ontem, da imprensa espanhola, trataram o caso como isolado. Mais de 12 horas depois de toda a polêmica, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, apareceu na TV oficial do clube em apoio a Vinícius Júnior. Uma tentativa de acalmar o clima pesado que se instalou depois que Vinícius foi vítima de racismo por torcedores do Valência. Antes, o Real Madrid disse que apresentou denúncia à Procuradoria-Geral Espanhola por crimes de ódio e discriminação e cobrou que os fatos sejam investigados. No domingo, Vinícius Júnior foi xingado de macaco logo na chegada ao estádio Mestalla, em Valência. As ofensas seguiram nas arquibancadas. O próprio Vini avisou ao árbitro da partida que um torcedor o chamava de macaco e identificou o responsável. A partida ficou paralisada por 8 minutos. Os jogadores tentaram contornar a situação. Revoltado, o atleta brasileiro fez um gesto em alusão à luta do Valência contra o rebaixamento para a 2ª divisão. O goleiro Mamardashvili partiu para cima de Vinícius Júnior, que ainda levou uma gravata de Hugo Duro do Valência, e revidou. Ao rever o lance, o árbitro expulsou apenas o brasileiro. Essa foi a 10ª vez que Vinícius Júnior sofreu ofensas racistas na Espanha. 9 em partidas pelo Campeonato Espanhol. E uma quando um boneco com a camisa do Real Madrid e o número 20 nas costas foi encontrado enforcado em uma ponte. São 7 casos só nesta temporada. E dessa vez, o assunto se estendeu até a área de imprensa do estádio. O técnico Carlo Ancelotti foi questionado por uma jornalista espanhola sobre o resultado da partida, mas respondeu que não falaria de outra coisa que não sobre os insultos racistas contra Vinícius Júnior. Eu não quero falar de futebol. Hoje não foi uma pessoa, foi um estádio inteiro, falou o treinador. Aqui não é uma pessoa. Ancelotti ainda criticou a organização do Campeonato Espanhol por falta de providências. Não vai acontecer nada. Isso já aconteceu várias vezes em outros estádios. E o que aconteceu? Nada. Em outros estádios, o que ha passado? Nada. Ainda em Valência, Vinícius atendia alguns fãs quando outro jornalista espanhol perguntou se ele iria pedir desculpas à torcida. O porta-voz do Valência disse que Ancelotti deve ter confundido o idioma e que ele deveria se desculpar. Nas redes sociais, Vinícius Júnior falou que o racismo é normal no Campeonato Espanhol. A competição acha normal, a federação também, e os adversários incentivam. O brasileiro emendou: eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. O presidente da La Liga, entidade que comanda o campeonato nacional, rebateu a postagem. Javier Tebas preferiu criticar o brasileiro do que condenar os ataques. A La Liga informou que solicitou as imagens para investigar o caso e tratou como isolado, assim como vários jornais espanhóis que não deram destaque ao ocorrido. A Procuradoria de Valência também abriu um processo de investigação. Jogadores, ex-jogadores e dirigentes reforçaram apoio a Vinícius Júnior. Entre eles, o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Vinícius Júnior chegou ao Real Madrid em 2018. Clube e atleta discutem uma renovação de contrato até 2027. Isso se Vinícius aguentar até lá. Seu Javier Tebas, o senhor é um fanfarrão. É só isso que eu tenho para falar para você. É ridículo a atitude que você tomou de rebater o Vinícius Júnior dessa forma. Ridículo. Beira, não sei nem falar, não tem nem a verdade eu tenho é que eu não posso falar agora. Essa é a grande realidade. E também agora é um momento de parar de discursos e atitudes severas serem tomadas. É isso que eu tenho para falar. A gente vai, a partir de agora, acompanhar o que será feito a partir do que aconteceu naquele estádio, no jogo contra o Valência, contra o Vinícius Júnior. Ponto. A gente vai acompanhar tudo.
E agora eu tô recebendo as mensagens de vocês, principalmente sobre o Corinthians. Ó, o Luiz Carlos mandou: boa tarde, Lucas. Acredito que dê sim pro Corinthians recuperar. Talvez não se torne uma equipe para ganhar o Brasileirão, mas para ficar no meio da tabela e quem sabe conseguir uma vaga para Libertadores ou Sul-Americana. É verdade, ó, Luiz. Eu acho que dá para pensar assim, se você comparar o último jogo do Corinthians, numa coisa mais positiva. Boa tarde, acho muito difícil o Corinthians recuperar, disse o Ricardo de Tremembé. Boa tarde, aqui é o Paulo Mágico de São José dos Campos, acompanhando o melhor programa esportivo, tamo junto. Abraço, Rogerinho, socorrista de Caraguatatuba, São Paulo. Ele mandou a foto aqui pra mim, ó, vocês conseguem ver? Vou chegar pertinho. Ó, que legal, que beleza. Um abraço pra você, viu, Rogerinho? Um abraço pra galera de Caraguá. Eu tô ficando por aqui, que está se encerrando o meu tempo, e eu espero vocês amanhã pra gente falar de tudo que aconteceu na Sul-Americana e muito mais. Afinal, aqui no SBT Esporte Mais, você tem mais esporte. Até amanhã. Tchau. Bugigangas.